adoção de crianças com deficiência desafia o padrão da maioria das famílias que passam anos na fila à espera de um bebê saudável, de cor branca e, de preferência, com o biotipo parecido com o dos pais adotivos. Felizmente, toda regra tem exceção. Existem pessoas determinadas a adotar uma criança só por amor, tenha ela deficiência ou não. É o caso desta professora de Brasília. Há cerca de um ano, Lúcia foi surpreendida pelo filho mais velho. Ele entrou em casa carregando um bebê de 9 meses no colo. Era Ana Clara. Meu filho me trouxe da rua dizendo que era um presente. Aí, quando eu olhei, os nossos olhos brilharam, foi uma coisa muito bonita, né? Parecia o raio de Deus mesmo, e ela já veio no meu colo, aceitou como se já me conhecesse. A menina tinha sérios problemas de saúde. Os pais verdadeiros não podiam pagar o tratamento da filha. Lúcia assumiu as despesas e cuidou de Ana Clara. Ela, com 9 para 10 meses, ela só ficava deitada, ela não estendia nem os bracinhos para pedir um colo, ela não se sentava. Ela estava no processo de desnutrição, né, sem acompanhamento. Então, eu vi que aquilo ali ela precisava de uma ajuda. Hoje, aos 2 anos, a menina está sendo adotada pela professora. Eles resolveram passar a guarda para ela, a adoção da neném, tanto o pai quanto a mãe, para que a gente possa cuidar dela até ela ficar bem velhinha. Ana Clara tem síndrome de Down. Por isso, Lúcia tratou de colocar a menina logo cedo na escola para que ela possa ter um bom desenvolvimento e a oportunidade de levar uma vida normal. A escola não foi difícil. Assim que eu peguei a Ana Clara e vi que ela tinha que se desenvolver, eu coloquei numa escolinha precoce, não foi difícil. Eu matriculei na Centro Educacional 4, Taguatinga Norte, as professoras muito boas, fizemos um trabalho. O trabalho tem que ser continuado em casa, porque senão não desenvolve tanto. Lúcia diz que Ana Clara só trouxe alegria para a família dela. Por isso, não entende por que há tanto preconceito contra a pessoa com deficiência. O diferente choca todo mundo. Você chega lá e vê uma criança que tem necessidade especial, seja ela qual for, ser Down, ser uma criança que tem problemas cerebrais. Então, o que acontece? Você tem que olhar que elas são crianças que têm um coração, que elas são capazes de amar, que elas são capazes de brincar. E se ninguém der essa oportunidade delas ter essa condição de ser criança, de poder fazer aquilo que criança pode fazer, o que será desse mundo? Seria só dos normais? E o que é ser normal? Todos nós somos diferentes, cada um tem sua diferença. Exemplos como o da professora Lúcia, que acabamos de mostrar, podem servir de modelo para os que abandonam o próprio filho em virtude de uma doença ou deficiência. A rejeição da família tem engrossado a lista de crianças com transtornos mentais e outras deficiências em abrigos. Com o passar dos anos, elas se tornam pessoas invisíveis aos olhos da sociedade. Ficam excluídas para sempre do convívio social. A maioria não tem sequer documento de identidade, não sabe nem o próprio nome. No Distrito Federal, o abrigo dos excepcionais da Ceilândia está com lotação esgotada. Há internos que foram levados para lá ainda recém-nascidos. Crianças que, ao longo dos anos, não tiveram nenhum contato com suas famílias. A maioria foi abandonada, deixada no abrigo para sempre. Estes internos perderam a chance de ter uma vida digna ao lado das famílias logo que nasceram. A maioria foi abandonada ainda na maternidade ou deixada na rua assim que chegou ao mundo. Nenhum deles teve a oportunidade de ganhar um nome e conhecer os verdadeiros pais. Meninos e meninas que foram rejeitados pelo preconceito. São muito carentes, né? Porque eles foram abandonados pela família, a gente não tem a mínima história, a gente não sabe nada deles, nada da família. Então, são pessoas assim que gostam muito de carinho, de atenção, de afeto e que estão aqui
por falta de outra alternativa de atendimento. Então o abrigo faz esse papel de família. A família, quando recebe um filho portador de deficiência, eles parecem que não tem assim, tem medo, né? Eu acho que deve ser assim um medo de não ter condições, se sentem incapazes de cuidar desses portadores de deficiência. E não querem um filho portador de deficiência, muitos são rejeição mesmo. A família rejeita mesmo, abandona no hospital, abandona em algum lugar, deixa na rua. As crianças e adolescentes vítimas da intolerância e do abandono continuam chegando neste abrigo, que funciona no limite de sua capacidade. Não existem mais vagas. Mesmo assim, os menores são trazidos para cá. Eles chegam assim, encaminhados, trazidos por hospitais, que são abandonados em hospital, ou às vezes são achados abandonados na rua, a polícia traz, o corpo de bombeiro, e às vezes de outros órgãos da Secretaria de Ação Social também que encaminham para nós. O Abrigo de Excepcionais da Ceilândia foi fundado há 34 anos e hoje acolhe quase 70 pessoas. 40 são mulheres. Elas ajudam nas tarefas diárias. O serviço é dividido de acordo com a vontade e a capacidade mental de cada uma. Algumas gostam de ajudar na limpeza, outras lavam e cuidam de toda a roupa. Há quem prefira trabalhar na cozinha. A gente tenta ocupá-las na própria rotina do abrigo. E isso é um trabalho, assim, uma coisa assim, muito espontânea. O dia que elas querem fazer, elas fazem. Se não quiserem fazer, não fazem. A gente não obriga. A maioria dos internos passa o tempo assistindo televisão. Poucos são os que dançam, brincam e interagem com os outros. Regina é uma delas. Ela tem motivos para estar feliz. Aos 32 anos, conseguiu ser adotada. Um caso raro que contraria o sistema de adoção no Brasil. A professora Rosa quis adotar uma pessoa com deficiência. Ela é a nova mãe de Regina. Conheci a Regina na Pestalozzi e nós teve aquele afeto mútuo. Regina começou a gostar de mim e começou a me chamar de mãe. E eu a convidei para passar finais de semana, Natal, Ano Novo, Dia das Mães e até mesmo no nosso aniversário, que nós fazemos aniversário juntas. Ela me pegou para me adotar, aí estou feliz com ela. É por isso que quando ela pequena minha mãe não me quis. Eu ganhei uma família nova. A Associação dos Magistrados Brasileiros lançou uma campanha em favor das crianças que moram em abrigos. Uma das mais importantes ações da campanha Mude um Destino é informar a sociedade sobre o processo de adoção e também incentivar o retorno desses menores às famílias de origem. O programa Inclusão, que aderiu à campanha, exibe agora trechos do vídeo produzido pela jornalista Ângela Bastos. O que o Destino me mandar é uma das peças do projeto da Associação dos Magistrados Brasileiros. Meu nome é Edivaldo, tenho 9 anos. Eles me trouxeram pra cá porque meu pai bebia e pegava de pau, me batia. Daí que nem assim, se uma pessoa vai ali que quer adotar uma pessoa, daí ela se interessa numa criança e quer adotar ela, e se ela tem irmão, tem que adotar os outros irmãos que tem junto. Eu ia ficar triste de se separar da minha irmã. Eu também. E tu pedes alguma coisa para Jesus? Todo dia a mesma coisa. O que é? Voltar pra minha família. A partir que a gente tem, sei lá, uns 7 anos, é muito difícil a gente ser adotado.
Quando a gente era pequenininho, tudo é bonitinho, tudo é fofinho, eles querem levar, né? Agora, depois que a gente cresce, é difícil, porque a gente é grande, a gente já entende, né? Viver num abrigo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o carinho que tu recebe, o apoio. E o lado ruim é que tu não sente a mesma coisa, sim, porque tu sente falta de uma mãe te dando aquela bronca. Assim, pra gente, a gente queria de 0 a 10 anos, a gente optou, né? E, na verdade, por irmãos, porque a gente não queria que separasse irmãos. Porque isso é muito importante também para as crianças se adaptarem com a gente. E tanto fazia a cor. De cor, nós não... Para mim, para ela, tanto faz a cor, né? Porque tudo igual, para mim é gente, né? Um levantamento feito em 2005 pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas constatou que a maioria dos abrigos do país não tem cumprido o Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo referente ao tempo de permanência do menor em uma instituição. Segundo a pesquisa, esses locais têm funcionado como verdadeiros depósitos humanos. Pelo Estatuto, o abrigo deve funcionar apenas como uma casa de passagem. Entre as crianças abrigadas, 58% são do sexo masculino, 63% são negros. A idade varia de 7 a 15 anos. O estudo do IPEA revelou ainda que a pobreza é o fator responsável por manter crianças e adolescentes em abrigos por tempo indeterminado. O abrigamento, é bom que se diga, é uma medida judicial de proteção prevista no próprio Estatuto. E o abrigo é um ente que também deve responder à Vara da Infância, responder ao Ministério Público. O dirigente de abrigo é comparado a um guardião e, como tal, deve também prestar contas acerca de como essa criança está sendo cuidada no dia a dia ao juiz da infância e juventude. A Vara da Infância e da Juventude, ela é o sistema judicial, né? Ela aplica as medidas protetivas e as medidas socioeducativas. No caso de adoção, são as medidas protetivas. Então, colocarem as crianças que estão em situação de abandono ou então situação de risco, né, em famílias substitutas, com pessoas que possam exercer o poder familiar, a guarda e a responsabilidade sobre essas crianças. O Brasil ele tem estima-se, cerca de 80 mil crianças que vivem em abrigos. Dessas 80 mil crianças, só 8 mil delas, cerca de 10% delas, que são crianças que estão disponíveis para adoção. O que significa isso? Significa que já foram destituídas do poder familiar. O vínculo jurídico dessas crianças com os pais biológicos já foi rompido, ou por decisão judicial, ou pela morte dos pais. Essas em torno de 8 mil crianças, são crianças que as pessoas que querem adotar não se interessam por essas crianças. Por quê? Porque são crianças normalmente mais velhas, são crianças portadoras de necessidades especiais, e aí faz com que essas crianças fiquem condenadas, entre aspas, condenadas, a viver no abrigo até os 18 anos. As pessoas normalmente querem meninas recém-nascidas e brancas. Então, para esse tipo de solicitação, a espera na fila de adoção é de 3 anos, né? Mas essa não é uma realidade do país, né? Então, eu costumo dizer que se a adoção fosse feita única e exclusivamente por amor, né, e só por amor, nós não teríamos crianças para adoção em nenhuma instituição. Na verdade, o processo de adoção ele não é demorado, né? O que é demorado é a conclusão e a disposição dessa criança em adoção. O prazo relativamente médio é de no máximo 10 meses, a partir do momento que a criança já está definida mesmo, né? Então, a gente acredita que 10 meses é justamente, de 9 a 10 meses, é um período de gestação, né? É um período razoável que